Olá, segundo ano. Hoje, na aula de História, nós vamos continuar falando sobre as fontes históricas, tá? Vamos finalizar essa unidade da página 24 a 30. Então, dá pausa no vídeo, pega a sua apostila, abre na página 24, porque você vai precisar da página 24 até a 30 rever algumas coisas que já comentamos, que já estudamos, para depois você realizar os exercícios que está pedindo. Então, vamos lá? Dá pausa no vídeo, abre a sua apostila na página 24 de História. Vamos falar o que é fonte históricas? As fontes históricas são os documentos utilizados para recontar fatos passados, reconstruir a história. Essas fontes podem ser visuais, materiais, imateriais, escritas e orais. Até aí tudo bem, né? A professora já falou sobre esse assunto. Então, vamos falar uma de cada vez? Vamos lá! Então, vamos, ó. Fontes visuais. O que é fonte visuais? Vamos relembrar? Os momentos e as situações que ocorrem em diferentes épocas podem ser registradas por meio de fotografias, gravura, pinturas ou filmagens. Esses registros são chamados de fontes, muito importantes que ajudam a reconstruir histórias. Então, olha lá, ó, alguns exemplos, vamos ver? Ó, fotografia. Essa fotografia aqui, ó, é de uma família bem antiga, ó. Nós vemos isso pelas roupas, não é? Pelo penteado. Então, são fotos antigas que virou o quê? Uma fonte histórica visual. Olha a gravura da Mona Lisa. Também é uma fonte visual, ó. É uma pintura, não é? Então, isso lá na página 25 nós vimos isso, ok? Vamos agora falar das fontes orais, tá? Na página 26 também falamos sobre as fontes orais. Muitos acontecimentos da nossa vida e outros fatos do passado podem ser conhecidos por meio de conversas com familiares ou de relatos de pessoas mais velhas, como os nossos avós, não é verdade? As conversas com familiares, os relatos e as entrevistas são tipos de fontes históricas orais. Então, tudo que nós falamos lá no passado acaba sendo fonte oral da nossa existência, tá? Então, olha lá, ó, tem uma moça entrevistando um senhor. Essa entrevista pode ser uma fonte oral, não é verdade? Se você entrevista a avó e o vô, também é uma fonte oral. Olha aqui, ó, conversa com pessoas mais velhas da família, ó, uma fonte oral. É através da fala, tá? Vira uma fonte oral. Até aí, tudo bem? Então, vamos falar das fontes materiais, tá? Na página 26 também tem esses relatos das fontes materiais. Tudo que é deixado como resquício é restos, tá? Pelos seres humanos que viveram em diferentes épocas e lugares, podem ser entendidos como fonte material, como roupas, esculturas, acessórios, brinquedos, materiais escolares, ferramentas de trabalho, utensílios domésticos, entre outros. Podem ser usados como fontes para conhecer ou estudar o cotidiano de pessoas no passado. Ó, na aula de ontem, a professora falou sobre as músicas antigas. E o que tocava as músicas antigas? O toca-fita, o disco de vinil. A professora falou na aula de ontem. Isso são o quê? Fontes materiais que foram usados no passado, que hoje é bem diferente, mas que já fez parte de uma fonte histórica. Olha uma máquina de escrever antiga. Ela virou uma fonte material. Eu já escrevi em máquinas parecidas com essa, não tão antiga.
E olha, eu vou falar para você que é bem difícil. Hoje não, hoje nós escrevemos no celular, no computador, no tablet, mas antigamente, ó, era assim que utilizava para fazer uma escrita, escrever no papel. Então, isso daqui, ó, passou a ser uma fonte material, ok? Olha lá, ó, obelisco no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Ó, uma fonte material, ó. Ele é o quê, ó? Ela é uma escultura, não é? E virou uma fonte material, tá? Passou a fazer parte da história, ok? Vamos ver as fontes imateriais agora. Nossa, professora, que nome difícil, imateriais. Nós também já vimos lá na página 27, ó. As fontes imateriais podem ser definidas como algo intangível, ou seja, que não podemos tocar, que não é palpável. Por exemplo, vimos que algumas fontes são objetos ou são registradas em diferentes suportes físicos, como papel e madeira. Já as fontes imateriais, normalmente, são transmitidas por meio de tradição oral. São exemplos de fontes imateriais as festas, as celebrações, as danças, costumes, o folclore, formas de expressão, entre outras. Olha aqui um exemplo de formas e fontes imateriais. Olha aqui, a dança do frevo é uma festa, não é? E ela é uma forma de fonte imaterial. Olha lá, ó. Celebração ou comemoração de Natal também é uma fonte imaterial, né? Não é palpável, não é? E elas são registradas o quê? Através de tradição. Até aí tudo bem? Tudo certo? Então vamos para as fontes escritas. O que é a fonte escrita? Ó, já até coloquei um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma fonte escrita, ó. Rio de Janeiro, olha aqui, ó. 1905, é um jornal, ó, bem antigo, é uma fonte escrita. Assim como as demais fontes históricas têm um intuito de contar a história em determinada época, povos ou lugares, com a fonte escrita não é diferente. As fontes históricas podem ser escritas como mapas, jornais, cartas, diários, livros e documentos. Então, ó, esse é um jornal e ele é uma fonte escrita. Mas será que é só ele? Não, a prova mostrou diversos documentos, ó. Essa é uma carteira de identidade, também a certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, passaportes, não é? Todos esses fazem parte do quê? De uma fonte escrita, né? Registrada no papel. Senão, né? Não fica como um documento, não é verdade? Então, agora nós vamos para as atividades. Realize as atividades da página 28 a 30. Então, vocês vão lá nas páginas 28, 29 e 30 e vai ver tudo que a professora falou aqui e vai responder as perguntas que está lá. Depois, a professora volta em outra aula para o quê? Para corrigir, ok? Beijo e até a próxima aula.